setembro 25, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Muito importante esse capítulo para os judeus entenderem essa questão do Messias. Ó Gálatas sem juízo, quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente uma coisa: vocês receberam o Espírito de Deus, o Arracodas, por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Vocês receberam o Espírito de Deus pela observância legalística dos mandamentos da Torá ou porque creram no que eu falei? Creram na notícia que eu dei? Creram no Evangelho, na Boa Nova? Como é que vocês podem ser assim, ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus, pelo Espírito. E agora querem ir até o fim pela carne, pelas suas próprias forças. Começaram no Espírito e querem terminar na carne. Começaram no poder de Deus e querem voltar para si próprios. Por quê? Porque a observância dos mandamentos, dos mitzvot, da Torá, é uma questão de esforço próprio, que a gente já sabe que não é possível conseguir, porque ninguém consegue cumprir todos os mandamentos, ninguém consegue. Então, por esse caminho não se chega lá, ninguém é aceito por Deus. Quando a palavra diz aceito por Deus, significa ser justificado, ser considerado justo, ser aceito, ter o manto da justiça cobrindo. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a Torá manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Quando Deus faz milagres, é porque nós estamos obedecendo a tudo que Deus manda fazer? Ou é porque nós temos fé que Ele é poderoso para nos perdoar? E que Ele mandou o Messias para cumprir a lei, para servir de maldição em nosso lugar? Lembrem de que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por Sedaká. Não porque ele fez as obras de Deus, porque a lei não existia, a Torá não existia na época do Abraão. Então, como é que ele foi justificado? Porque ele teve fé. Ele creu em Deus. Está lá, Gênesis 15:6. Abraão creu em Deus. E isto lhe foi imputado como justiça, como Sedaká. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, são os que creem, os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus, nós, por meio da fé. As Escrituras falaram. Por isso, antes de chegar o tempo, eles anunciaram a boa notícia a Abraão, a notícia do Evangelho, dizendo para Abraão assim: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos os povos, judeus e aqueles que não estivessem naquela aliança, descendentes na carne de Abraão. Por meio de você, Deus abençoará
todos os povos. Abraão creu e foi abençoado, recebeu a bênção de Deus porque creu. Não porque tivesse feito nada, não tinha mérito nenhum. Ele simplesmente creu. Isso é o que está na Torá, hein? Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi, com ele. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele creu, aquele que crê é bendito junto com Abraão. Recebe a bênção de Abraão. Os que confiam na sua obediência à Torá, e acham que através da observância dos mandamentos, dos mitzvot, é que vai conseguir ser aceito por Deus, estão debaixo da maldição de Deus. Por quê? Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo o que está escrito no livro da Torá está debaixo da maldição de Deus. Quem não obedece sempre, todo o tempo, a tudo. Portanto, quem quer chegar a Deus através da observância dos mandamentos está debaixo de maldição, porque não vai conseguir chegar, porque tem que observar todos e não consegue observar todos. Está lá em Deuteronômio 27, 26. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, da Torá, pois as próprias Escrituras dizem: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. O justo viverá pela fé. Está lá em Abacuque 2:4. O justo, aquele que é aceito, aquele que é justificado por Deus, vive pela fé, não pela observância dos mandamentos da Torá. É claro, mas a lei não tem nada a ver com a fé. A Torá não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Então, se você escolhe ser um observante dos mandamentos de Deus, da Torá, e acha que através disso você vai conseguir ser aceito por Deus, olha só o que está escrito lá, Levítico 18:15. Viverá aquele que fizer o que a Torá manda. Tem que fazer? Tudo, sempre. Aí você vai ter vida. Se não fizer tudo, sempre, não viverá. Morrerá. Por isso que Jesus teve que morrer. Por isso que o Messias foi enviado. Para morrer no nosso lugar, porque não é possível, a gente já sabe, cumprir sempre tudo que a Torá manda. Ninguém consegue. Porém, o Messias, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela Torá, pela lei. Como dizem as Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Está lá em Deuteronômio 21, 22 e 23. Todo que é pendurado num madeiro é maldito. Ele foi pendurado num madeiro por nossa causa. Tornou-se maldição por nós, para cumprir completamente a Torá. Como que dá para entender? Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Yeshua HaMashiach, por meio do Messias, por meio de Jesus, aos não-judeus, conforme a promessa que Deus fez a Abraão lá no início: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e essa promessa, essa terra te darei a ti e ao teu descendente. Zera. Descendente é o Messias. Cristo fez isso para que a bênção de Deus que ele prometeu a Abraão seja dada por meio do Cristo Jesus aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios, aos não-judeus, aos da nação. Cristo teve que fazer isso, teve que se tornar maldição por nós. Meus irmãos, vou dançar no exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa, assim, um contrato, fazem um pacto, uma aliança, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as promessas a Abraão e a sua descendência, lá em Gênesis 12:7, zera, descendência zera, semente, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só. Isso é, o Messias, o Cristo.
O que eu quero dizer é isto, o seguinte: Deus fez uma aliança com Abraão e prometeu cumpri-la, fez uma promessa para Abraão: vou te dar essa terra, a ti e a tua descendência. A lei, a Torá, que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão antes da Torá. A Torá foi dada 430 anos depois que a promessa foi feita. E ela não pode anular a promessa. Porque se aquilo que Deus dá depende da Torá, então o que Ele dá não depende da promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, Ele deu porque tinha prometido. Então, por que foi dada a Torá? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. Aquele negócio, quando você ouve a lei, você vê se você está fazendo errado ou certo. A lei, a Torá, ela nos mostra que nós estamos fazendo coisas contrárias à vontade de Deus, mas ela não muda o nosso comportamento. E se não muda o comportamento, se nós continuamos fazendo o que é errado, nós não vamos ser aceitos por Deus. Se aquilo que Deus dá depende da lei, o que Ele dá não depende da promessa. Bom, já passei. A lei foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei, a Torá, deveria durar até que viesse a semente, o descendente de Abraão, que ele se referiu lá em cima. Gênesis 7, 12, 7. A lei deveria durar até o tempo que viesse o Messias, descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente, a ti e ao teu descendente darei essa terra. A promessa foi feita ao descendente. Então, até que chegasse o descendente, Deus mandou a Torá. A Torá foi entregue por anjos a um homem, e um homem, Moshe, serviu de intermediário. Um homem serviu de intermediário entre Deus e os homens. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de Deus. E Deus é um só. Adonai Errat. Então, se a Torá precisou de intermediário, obviamente que ela tem menos peso do que a promessa feita por Deus diretamente, por Deus ser intermediário, diretamente a Abraão. Vamos ao objetivo da lei. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? Será que a Torá é contra a promessa de Deus? Claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus por obedecerem a Torá. Correto? Se pudesse dar vida através da observância dos mandamentos, dos mitzvot, elas seriam aceitas por Deus pela observância. Só que não consegue ser aceito porque ninguém consegue observar tudo. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado, e isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Yeshua HaMashiach, aos que têm fé no descendente de Abraão. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós estávamos sob a tutela da Torá, como uma criança fica sob a tutela de seus pais. Ele usa aqui a figura do aio, de um escravo, né, de um pedagogo, alguém que tomava conta até que ela pudesse ser independente, até que chegasse aquele tempo, Kairos. Antes que chegasse o tempo da fé, nós estávamos prisioneiros da Torá, estávamos sob a tutela da Torá, até que fosse revelada a fé que havia de vir. Assim, a Torá ficou tomando conta de nós até que o Messias viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Detalhe, ele não está revogando a lei, dizendo que não tem valor a Torá. Ele está dizendo simplesmente que nós não estamos mais sob a tutela da Torá, estamos sob a tutela da fé. Da fé no Messias, porque chegou o tempo da fé. A Torá tomou conta de nós como um
tomar conta de uma criança até chegar aquele tempo que a criança vai receber o que tem que receber. A mesma coisa foi feita com a gente. É essa figura que o Paulo está usando aqui. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, no Yeshua HaMashiach, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados, imersos, para ficarem unidos com o Messias. E assim se revestiram com as qualidades do próprio Messias. Por isso que ele fala, não vivo não mais eu, mas o Messias vive em mim. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não judeus, nem escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus, com Yeshua HaMashiach. E já que vocês pertencem ao Messias, então são descendentes de Abraão. E receberão aquilo que Deus prometeu a Abraão e ao seu descendente, a bênção de Abraão. Nós somos herdeiros da promessa junto com vocês.